Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com Rafael Chaves Lessa de Castro. Ele que está aprovado no concurso do MEC para técnico em assuntos educacionais. Rafael, eu quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista para contar um pouquinho como foi sua trajetória até essa aprovação. Parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí diante de você, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Meu nome é Rafael Lessa, eu tenho 28 anos, sou de Fortaleza, do Ceará, e estou graduando agora em Direito. Há Uhum. tempo, graças a Deus, né, de poder tomar posse no concurso. E sua vontade de ser servidor, o pontapé inicial no mundo dos concursos, começou por quê e quando? Então, na realidade, foi até recente. Eu trabalhei 2 anos em Brasília, na Câmara dos Deputados, como assessor político, né, comissionado. E eu acho que a princípio surgiu de ver a situação dos meus amigos que eram servidores efetivados, né? Uhum. Muitos deles ali de carreira e cedidos ou com alguma função e tudo. Então, me inspirando assim nessa realidade de vida deles, né? De ter carreira pública e ao mesmo tempo ter essa flexibilidade de poder ser cedido, assumir função, assumir um cargo comissionado dentro do órgão, foi o que me despertou o interesse. Uhum. E o pontapé inicial, de fato, nos estudos foi quando? Muito recente. É a primeira vez que eu estudo para concurso. Foi agora eu já havia retornado para Fortaleza, estava trabalhando também aqui na Câmara Municipal daqui, comissionado. Em julho, mais ou menos, eu fiz uma consulta astrológica, na realidade, voltada à vocação profissional, e o astrólogo, né, fazendo a leitura do meu mapa, falou: olha, você tem perfil para fazer concurso, inclusive, veja se vai ter algum concurso por volta de outubro, que tudo no seu mapa indica que provavelmente no primeiro semestre do ano que vem você já vai estar em outra fase na sua carreira. Então, aproveitando que eu ainda estou em tempo, né, assim, não tenho responsabilidade com filhos, enfim, de poder ter mais tempo para estudar, ué, a hora é agora. Então, coisa de 2 semanas depois eu soube do edital do MEC. Antes de eu voltar de Brasília para Fortaleza, havia surgido a possibilidade de trabalhar no MEC, comissionado, que eu não havia aceitado. E aí fiquei pensando, pô, aquela proposta para o MEC, será que não era um sinal para agora eu fazer esse concurso? E foi quando eu resolvi estudar. Perguntando Uhum. para alguns amigos concurseiros, foi unânime, todos falaram que o material do Estratégia era o melhor, principalmente os PDFs e o banco de questões, e comecei a estudar pela Estratégia. Uhum. Então, o concurso do MEC, esse que estava aí, tudo indicando que seria o seu concurso, foi a primeira prova e, consequentemente, a primeira aprovação? Foi a primeira aprovação. Eu Uhum. cheguei a fazer um concurso quando eu estava na graduação ainda, para a Secretaria de Cultura aqui de Fortaleza, mas que eu nem estudei, me preparei nada, fui só fazer. Ainda assim, fui classificado dentro das vagas, mas não assumi porque eu não tinha a qualificação na época, eu tinha que ser formado e eu não era, né? Então, assim, foi a primeira vez que realmente eu resolvi estudar mesmo com esse objetivo de entrar, e fui aprovado e vou poder tomar posse, né? Uhum. Qual que foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados, viu que todos os sinais que estavam ali possivelmente era realmente te mostrando que o concurso do MEC era para você? Foi surpreendente. Eu não estava esperando, assim, para ser sincero, né? Porque fazem tanto terror sobre isso de estudar para Uhum. concurso, né? Que eu teria que abdicar de toda a minha vida, estudar 12 horas por dia durante 2 anos e coisas do tipo. E, assim, eu estava bem focado, acho que a princípio estudando algo entre 4 a 6 horas por dia, na véspera eu consegui estudar um pouco mais. Fiz a prova, assim, me senti bem. O tema da redação muito abrangente, então eu acho que não só eu como outros colegas fizeram o concurso, todo mundo não sabia o que esperar. E quando saiu a nota foi uma surpresa para mim, assim, demorei para acreditar. Eu tinha até sonhado 2 vezes que era aprovado, mas eu: "Não, isso é porque eu tô querendo, aí tá acontecendo". Até contei, né, para minha noiva: "Amor, eu sonhei que uma moça da plataforma vinha falar comigo para eu dar entrevista, porque eu tinha sido aprovado e tudo, mas acho que não vai dar certo não, não é possível, eu só estudei 2 meses", e aconteceu, né. Tô agradecendo a Deus.
Eu acho assim que existe, né, essa sempre a possibilidade, sim, às vezes as pessoas falam, a aprovação vai demorar quanto? Demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, meses, né? Depende do concurso que você vai fazer, da quantidade de matérias, da bagagem que você tem, da facilidade que você tem de aprendizado. Então, são vários fatores, né, que não dá aí para bater o martelo em quanto tempo você vai demorar para poder passar no concurso. Mas o certo você precisa otimizar. Então, o otimizar seria, né, ou estudar o máximo de tempo possível, que no seu caso, pelo que eu entendi, você conciliar com o trabalho, conciliar aí também com faculdade, e aí sobrava em média 3, 4 horas por dia para estudar, então esse era o máximo que você conseguia. Então, já que não tinha, né, disponibilidade de tempo o dia todo, você teve que otimizar de estudar da maneira certa. Começou aí buscando material da estratégia, mas como que você fez para buscar as técnicas de fato de estudo? O que era melhor? Se era melhor estudar por PDF, por videoaulas, fazer resumos, fazer marcações, né? Quais as matérias mais Uhum. importantes para estudar? Como você e onde você buscou essas técnicas, né, de como estudar para otimizar o seu estudo? Buscando informação no próprio site do Estratégia, eu me informei sobre as trilhas estratégicas, então, a princípio, eu comecei estudando por lá, né? E antes das tarefas, né, a forma como é proposto o roteiro de estudo, eles introduziam, né, algumas dicas em relação à marcação, de você priorizar estudar pelo material. Então, digamos assim, a metodologia de estudo, eu fui buscar informação no próprio Estratégia. Com o tempo, eu vi que aquela quantidade de tarefas semanais não ia ser possível eu fazer, então o que eu fiz foi olhar toda a matriz, né, do que cairia dentro do concurso, identificar os materiais ali dentro da plataforma, e aí eu mesmo fui fazendo um roteiro de estudo semanal, alternando o que eu ia estudar, né? Sem dúvida, a trilha, ela é um ótimo pontapé inicial, né? Te poupa aí de fazer um cronograma e faz você pegar um jeito, digamos assim, para decidir se permanece com a trilha do jeito que ela se faz uma trilha personalizada, né? Se deixa a trilha de lado e faz algo realmente seu, único, porque todo mundo tem uma rotina diferente, né? A trilha é algo, digamos assim, é um personalizado para o concurso, mas ela não é Uhum. única para você, né? Quem quer fazer algo único busca um coach que vai fazer um cronograma, algo realmente voltado para aquela pessoa, mas a trilha é totalmente passível disso, de você ajustar, e é ótimo para esse pontapé inicial, para ver o que estudar, como estudar, né? Se vocês têm dúvida se mistura matéria, se mistura conteúdo, se estuda um por dia, né? Quando você montou o seu cronograma, quando você fez algo personalizado, como que ficou? Era quantas matérias por dia? Como que você encaixava os exercícios, revisões? Exatamente. Ter começado com a trilha, né? Para quem ainda não, que era o meu caso, não tinha estudado, ter começado com a trilha e depois adaptar a trilha, acho que esse foi exatamente o caminho. Como eu falei, eu olhei a matriz curricular da prova, né? Todas as matérias, procurei identificar acho que os módulos, o termo lá, né? No sistema, cada matéria, eu vi quantos PDFs eu tinha ali por matéria, né? Português eram 10, outros eram 8, 6, 4, enfim. E aí eu acho que eu estava resolvendo algo em torno de 3 PDFs ali por dia, alternando as disciplinas. Sempre 2 de conhecimento básico e uma de legislação específica. A princípio, como o tempo foi muito curto, foram 8 semanas, eu acho, ou 9 semanas, eu não havia tempo nem de eu já ir revisando ali aqueles PDFs, né? Eu Uhum. estava estudando pela primeira vez, mas nos fins de semana também eu sempre fazia banco de questões, misturando ali os PDFs que eu tinha lido ao longo dessa semana, coisa de 100, às vezes 200 questões, e também pelo sistema, filtrando só as questões que eu havia errado para, num momento posterior, refazer só elas, né? E fiz todos os simulados também, desde o princípio. Uhum. Porque, como a gente disse, né, você fez tudo para realmente otimizar os estudos. Eu vejo que muita gente demora mais a alcançar a aprovação, não porque não sabe o conteúdo, não porque não está dando conta, né, de aprender o conteúdo, mas justamente porque atrasa buscar o método ideal. Você falou que utilizou PDFs, né? Geralmente, eu acho que a grande maioria dos aprovados utiliza o PDF, mas tem gente que não consegue avançar com o PDF, vai para as videoaulas. Então, não existe receita de bolo, é preciso
preciso adaptar. É claro que um bom material vai ajudar muito nisso, mas é preciso adaptar as ferramentas que vão ser mais úteis, né? O meio de estudo que vai ser mais útil. Você chegou a utilizar videoaulas por algum motivo, seja por estar com dúvida, ou seja por alguma matéria específica, ou ele seguiu com o PDF, só com o PDF já deu conta ali de absorver o conteúdo que precisava? Na reta final, eu assisti algumas das videoaulas que tiveram de revisão, principalmente da prova discursiva, para poder absorver bastante bagagem ali de repertório. E eu aproveitava também alguns momentos de ócio, até na academia, no lugar de ficar escutando música, eu pegava alguma matéria que eu tivesse com mais dificuldade, ou atualizações de lei, coisas do tipo, e deixava escutando, né, pelo celular enquanto fazia exercício. Assim, mas foquei realmente mais nos PDFs, né? E na véspera, os bizus estratégicos também fizeram muita diferença para revisar, porque a gente no material ali compila, enfim, quase tudo. Para quem não conhece, né, o que seria o bizu estratégico? É um módulo de revisão de todos aqueles tópicos, né, de estudo de cada área. Então, se existiam 10 PDFs de português, eu tenho um bizu de português em que ele compila todas aquelas informações, separa em algumas áreas e ainda indica um banco de questões para a gente treinar ali. Então, fez bastante diferença também. Você comentou sobre a discursiva, sobre ter assistido algumas aulas, né, sobre a discursiva. Eu entrevistando as pessoas que são aprovadas, eu vejo que escrever bem não é só isso, não tem que ser só isso. Saber sobre o conteúdo também vai ajudar muito, mas também não é isso só, que o essencial é você saber a estrutura textual, os conectivos que você vai utilizar e treinar, né? Mas no seu caso, o tempo foi muito curto. Deu tempo, além de assistir aulas sobre como fazer uma redação, treinar também, passar para o papel as suas ideias, treinar como seria o tempo que você ia gastar para escrever também? Na semana de véspera, eu procurei organizar quais os temas de redação com maior probabilidade de cair, buscando informação nas aulas da prova discursiva da estratégia, no Revisaço, que teve também ao vivo, e também do que vinha sendo discutido, né, de uma maneira geral, sobre o concurso. Organizei um roteiro de dissertação para cada um dos temas e escolhi 3 temas para exercitar. E aí recorri a contratar um profissional, um professor, para fazer a correção naquelas 3 provas, né. E eu acho que isso foi decisivo, assim, na prova discursiva, que foi, inclusive, acho que o diferencial para ter me classificado bem dentro das vagas, né, praticamente para fechar a prova. Eu vejo que algumas pessoas, né, deixam de ir fazer uma prova, deixam de se inscrever numa prova, né, com medo de não dar tempo de bater o edital. Baseado na sua experiência dessa prova, né, deu para passar por todo o edital, ou sendo estratégico, você foi estratégico e tendo, né, não passando por todo o edital, mas tendo a certeza, né, ou pelo menos quase a certeza, ele estava buscando aqueles assuntos mais importantes, foi suficiente? Então, eu procurei focar bastante nos conhecimentos específicos, porque se eu for comparar o volume de conteúdo dos conhecimentos básicos, eu acho que eles seriam o quê? Coisa de 5 vezes o volume de conteúdo dos conhecimentos específicos. Mas todos juntos corresponderiam a menos da metade da prova, né? Então, eu procurei focar principalmente nos conhecimentos específicos. E sobre os conhecimentos básicos, no primeiro simulado e depois no segundo, eu pude perceber que algumas das áreas eu não precisava de tanto esforço para poder acertar. Primeiro simulado, por exemplo, eu não tinha estudado nada de políticas públicas e acertei todas as questões. A parte também de administração pública, uma boa parte dos conceitos eu já estava familiarizado. Eu acho que auxiliou porque, além de ter feito graduação em Direito, eu trabalhei muito tempo no mercado privado, com empresas, então tinham muitos conceitos que já eram familiares para mim, né? E o tempo também que eu trabalhei no serviço público. Portanto, eu fiz essa triagem, assim, alguns conteúdos eu deixei realmente de estudar. Português, sabendo que a maior parte da prova é de interpretação de texto. Se você for esmiuçar todas as regras, né, de morfologia, sintaxe, enfim, acentuação,
é muita coisa e mesmo estudando tudo, às vezes numa pegadinha é muito difícil e considerando também que arriscar, né, chutar completamente as questões na prova, sabendo que uma questão errada considero um ponto negativo, não teria sido estratégico. Então, assim, deixei português praticamente de lado devido ao tempo e algumas matérias que eu já tinha um conhecimento prévio também eu só revisei, né? As Uhum, outras eu realmente passei por todo o conteúdo. uhum. E Então, também, já na reta final, eu só revisei aquilo que eu estava com mais dificuldade. uhum. Então, você não trouxe com você uma bagagem de estudo para concurso, mas as suas vivências, as suas experiências também te ajudaram nessa preparação, podendo fazer, né? Acho que essa importância de fazer esse balancete aí do que era preciso enfatizar mais. Eu acho que os simulados também ajudam bastante nisso, né? De você poder ter esse termômetro daquilo que você precisa estudar mais, daquilo que você já tem domínio, né? Seja por estar estudando mesmo, seja por bagagem, por conhecimento prévio, antes mesmo da vida de concurseiro. Pelo que eu entendi aí, a organizadora foi o Sebrasp, né? Qual foi a sua... Uhum. que técnica, né, que você pensou em levar para o dia da prova em relação a deixar em branco, em relação a chute, e o que você fez realmente no dia da prova? Os seus planos que você tinha feito com antecedência, realmente você usou no dia da prova? Eu procurei me informar, né, em relação a isso e cheguei ao ponto de vista de que o melhor seria não chutar aquilo que eu não tivesse ideia, né, e só considerar chutar alguma questão em que eu tivesse algum resquício ali de informação na minha memória, mas estivesse, em dúvida. Mas eu acho que é aí onde eu pequei na prova objetiva, porque na hora, quando foi acho que no final eu marcando o gabarito, eu fui olhando várias questões, assim, que algumas que eu nem tinha ideia e: "Ah, quer saber? Eu vou colocar o item tal. Quer saber? Vou colocar assim". E nessa, se eu tivesse simplesmente deixado de marcar, eu acho que eu teria feito aí pelo menos uns 4 ou 5 pontos a mais no impulso da emoção, mas graças a Deus ainda deu para classificar. Uhum. É importante, mais uma vez, né, fazer simulados, fazer questões justamente para testar isso, se vale a pena chutar, se vale a pena deixar em branco. Eu vejo que cada um tem a sua técnica, o importante é fazer da forma que se sente mais seguro, buscar ensaiar isso antes e tentar no dia da prova com toda a emoção, né? Eu acho que eu não teria esse sangue frio, é difícil pensar, né? Você tem que ter sangue frio ou para chutar ou para deixar em branco, eu não sei o que é pior. Você pensar que depois eu poderia ter chutado que eu teria acertado, ou você pensar assim, por que que eu fui chutar? Porque eu errei. Então, realmente, é treinar essa parte até emocional para dar certo no dia da prova. E, Rafael, pensando nos seus erros e acertos, talvez seja até difícil falar em erros, né? Porque foi uma preparação muito curta, que deu certo, mas você consegue perceber erros, seja erros que você corrigiu a tempo, seja erros que você considera, percebe agora com a maturidade já aprovada, o que que você acredita também que foram os seus principais acertos que otimizaram essa sua aprovação no concurso? Começando pelos acertos, ter começado pela trilha estratégica, saber identificar muito bem o tempo que eu tinha disponível e a bagagem de conteúdo que eu tinha para estudar e, a partir disso, adaptar, né, a metodologia de estudo proposta pela plataforma. A partir dos simulados, eu identificar onde é que eu estava errando mais, onde é que eu estava acertando mais. Eu fazia isso em termos percentuais mesmo, olhava a quantidade de questões de cada área, via quantas eu tinha acertado, quantas eu tinha errado, e aquelas matérias que eu já estava desde o primeiro, segundo simulado fazendo 80%, eu não dei a mesma atenção das que eu estava errando metade, né, por exemplo. Ter utilizado bastante o banco de questões também, eu utilizei muito, muito, muito mesmo. Todo dia, além de estudar aquela quantidade de PDFs do dia, eu estava também revisando as questões do que eu tinha estudado no dia anterior. Acho que também a preparação para a prova discursiva, ter feito esse roteiro de repertório, de todas as possíveis temáticas que eu imaginei. Embora eu não tenha exercitado todos os temas, como foi o caso do tema que caiu, eu já tinha uma ideia de repertório, uma ideia de dissertação, né? Ter escolhido estratégia foi um acerto, sim. Fazendo propaganda para vocês, mas com certeza, se fosse só por minha conta, não teria sido. E foi muito, muito certeiro a abordagem, as questões, os simulados. O que eu vinha pontuando nos simulados correspondeu exatamente ao que eu pontuei na prova.
Uhum. Eu falo que um bom material não é nada se não tiver um bom aluno. Um bom material é só a ponte. Se não tem vocês para se dedicarem em fazer a travessia, não Sim. tem chegado. Então, sem dúvida nenhuma, o mérito é todo seu. E a gente fica feliz por saber que a gente fez parte dessa caminhada. E em relação aos erros, você considera que teve algum erro durante a sua preparação? Em relação aos erros, eu acho que ter começado muito tardiamente a me preparar para a discursiva, ainda assim, a nota foi excelente, mas se for para estudar para outro concurso, eu não deixaria para estudar para a discursiva de última hora, né? Com certeza. Uhum. Algo que eu pontuei também, né? Eu acho que eu ter, ao longo de todo o percurso, eu adotado uma estratégia ali na hora de fazer os simulados. E na hora, no calor do momento, eu resolvi sair chutando, eu acabei saindo um pouco até da margem do que eu vinha fazendo e, enfim, acho que eu me excedi no, em ter arriscado ali. O ideal, realmente, eu acho que é ir bem preparado para a prova e mesmo se for para fazer um chute, fazer isso tudo consciente dentro do que a gente já vem treinando, né, e simulando. Uhum. Isso que ainda vai assumir o cargo, ver como é o trabalho, né? Eu tenho o TCC para finalizar também, para finalizar a faculdade, mas pensa em seguir adiante com os estudos, agora com mais calma, né? Temos ali a segurança já de um cargo, ou já vai aposentar as canetas, foi realmente aí uma passagem turbo pelo mundo dos concursos, né? E já aposenta as canetas. Eu acho que eu vou dar um tempinho agora, né, poder voltar para Brasília, me estruturar de novo, até me qualificar dentro do cargo também, né, mas, considero, com certeza, daqui a um tempo, acho que nem tanto tempo assim, retomar os estudos e com essa boa experiência, eu acredito que é possível, né, estabelecer esse objetivo e, se for o caso, fazer um outro concurso. Então, que venham mais concursos, mais aprovações e mais entrevistas também. Então, Rafael, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Parabéns pela conquista. E para a gente encerrar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação? Pela minha experiência, o que eu posso dizer é o importante é a gente ter o objetivo, saber conhecer a nossa realidade, saber qual a melhor forma da gente estudar e acho que escutar mais a nós mesmos do que todo esse terror que as pessoas criam, né, em relação a isso, porque realmente essa experiência de estudar, ela vai ser muito relativa, né, vai depender do concurso, vai depender da sua bagagem, do tempo que você tem disponível. Mas acho que todas as pessoas são são capazes. Uhum. Como você bem disse, né, é muito relativo isso, tempo de aprovação, pelo tempo de estudo, pela bagagem, enfim, quanto consegue se concentrar no estudo, mas você aprova, assim, que viu o edital, né, quer ali fazer a prova, vê a possibilidade de dar certo, arrisca, né, se no dia não fizer uma boa prova, não der certo dessa vez, o conhecimento que você já adquiriu, você não perde, né, editais estão saindo aí a todos os momentos, todo momento está saindo, vem o concurso nacional unificado também, que vai vir Isso, com muitas vagas. Então, minha mãe sempre falava um ditado, né? Mirou no que viu, acertou no que não viu. Você mirou no que viu, acertou no que viu, mas muitas vezes a pessoa mira num concurso, não consegue de primeira, como dizem, ou enfim, então acontece algum empecilho ali no meio do caminho, mas outras oportunidades vêm, conhecimento nunca se perde. Eu sempre vejo falando, concurso é uma fila, né? Tem aqueles lá, tipo você, assim, que fura a fila, que consegue lá passar na frente, conseguir a aprovação, mas aqueles que estão ali, uma hora a aprovação chega, mais cedo ou mais tarde isso acontece, e vem aqui também dar entrevista para a gente. Então, Rafael, mais uma vez, parabéns e obrigada. muito obrigado, Thaís. Olha, para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, como eu disse, muitos concursos vindo aí, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.